não tem por onde começar. Quer dizer, os escândalos, a Lava Jato, você acabou levantando, você teve acesso ao material da Spoof. Conta essa história para a gente. Quer dizer, o que você está encontrando, o que você está tramando aí também com tudo isso? Bom, eu não tenho acesso ao banco de dados lá. Eu estou recebendo material que pessoas lá estão conseguindo extrair do banco de dados. Mas são coisas de... Tudo que a gente pensava de ruim em relação a crimes cometidos, você multiplica por 10. Tem coisas do arco da velha. Você pega o Thompson Flores Lenz, aí, que acho que era presidente do tribunal, que faz parte da 8ª turma lá. Os procuradores conversando entre eles, o Thompson quer que a gente faça resenha, não é resenha, tem o nome aí a conclusão do inquérito, que a gente conhece mais aspectos cíveis e criminais lá. Ou seja, o procurador faz a denúncia, o juiz julga a denúncia, o desembargador tem que julgar a sentença do juiz. Daí ele pede para o próprio procurador ajudar a fazer a súmula. É algo inacreditável. Você usou a palavra promiscuidade lá na matéria que você fez, né? É promiscuidade, né? Mas é coisa criminosa isso aí. É demais, demais. Daí você vê lá o Malucelli, lá, que é esse... o filho é sogro aí genro do Sérgio Moro, sócio do Sérgio Moro, fazendo parte do grupo de procuradores lá, desse grupo do Deltan Dallagnol, trocando ideias e tudo. E eles pegam mais. Hoje eles me passaram Tinha um grupo para discutir a Lava Jato, eles me passaram uma discussão que teve lá, onde aquela Tameia Danelon, que é um horror de procuradora aí, ela delata a Eugênia, que era minha namorada na época, porque ela foi vista comigo no velório da dona Marisa. Então ela começa a gritar: olha aí, ó, nossa colega aí, que namora assim, no velório, é parcial. E, além disso, ela foi na PUC, que é uma universidade esquerdista, e criticou a Lava Jato. Daí, uma Luísa, que eu acho que é a Luísa Friedstein, que foi a primeira colocada aí na lista tríplice, vira para ela e fala: mas qual o problema aí? A discussão é fundamental. Quando a Eugênia criticou lá na lista de procuradores, eu fui contra o que ela... Mas é legítimo o que ela está fazendo. E o fato de estar num velório, como é que você... E o pessoal cai matando. O Robalinho, que foi presidente da Associação Nacional, NPR, dos Procuradores da República, que faz a votação da lista tríplice. E a Eugênia pediu demissão da NPR quando viu o descaminho. Ele faz a defesa. A Eugênia é uma brava procuradora, que é isso? O Nassif é amigo há anos do Lula, ela vai acompanhar o Nassif, você tinha deputado. Como é que você quer criminalizar um negócio desse? Então, rapaz, é baixaria de todo lado, sabe? É uma pessoa que perdeu... Não, foi interessante aí nesse debate, porque mostra que tinha muito defensor da Lava Jato, a Luísa, o Wellington, que é mas pessoas com honra. Tinham lá suas convicções lá e não deixaram essa Tameia Danelon lá investir contra a colega. Sabe? Eu nem sei que fim deu a Tameia Danelon, acho que ela pediu para sair, não? Ela continua? Não, continua lá. Ela virou comentarista da CNN, ficou pouco tempo lá, porque... Daí ela estava comentarista da Terça Livre e da Gazeta, aquela Gazeta do Paraná lá, que é a Gazeta... E aí não é parcial ser comentarista do Terça Livre? Ela fez campanha de rua pelas 10 medidas lá. E o gozado... Ô, Nassif, diga. O gozado é que a mãe dela, que dizem era uma figura agradabilíssima lá, era petista. Ela vinha de São Paulo aqui de vermelho para botar no Lula. Olha só. Então, Freud explica alguma coisa aí também, não sei. Pois é. Deixa eu colocar na tela aqui, compartilhar essa matéria do GGN aqui, assinada pela Cíntia Alves, né? Com spoofing em mãos, STF tem chance de fazer a maior limpeza da história jurídica do país. Inclusive, deixa eu aproveitar para pedir para vocês aqui, estamos ao vivo, queremos aqui os comentários, os superchats, as colaborações e participações de vocês de praxe, e daqui a pouco eu vou fazer uma rodada de leitura aqui do nosso bate-papo. Nassif, explica isso para a gente. A spoofing, ela está nas mãos do STF? Esse conjunto?
O que aconteceu é o seguinte: a spoof é um conjunto de gravações lá do hacker. Quando você pega a Vaza Jato, era 10% do total. Por isso muita gente fala, pô, mas os caras não divulgaram isso aí, por que não divulgaram? Porque eles talvez não tivessem, é 10% do total. Então, quando a Polícia Federal vai atrás dos hackers, eles pegam a base de dados total. E dali a gente tem 2 episódios muito interessantes. O Moro, que é um primata, ele começa a ligar para senadores, deputados, estamos com todo o material aqui, mas pode ficar tranquilo que eu não vou deixar vazar nada contra você. Uma coisa vergonhosa, vergonhosa. E o segundo ponto é que tentou desacreditar, dizendo que o material tinha sido vendido para o Intercept e tudo. E daí um delegado, até preciso ver o nome do delegado, porque é um cara digno lá. Aliás, depois nós vamos falar sobre a Polícia Federal, tem que ter uma limpeza também lá. O delegado interroga os dois, o hacker e o outro rapaz lá que estavam presos, convoca a imprensa para uma coletiva e dá uma entrevista e fala, não. Eles entregaram sem vender, sem cobrar nada. E matou. Aquilo matou o que o Moro esperava para destruir o material. Sabe? É fantástico aí, fantástico. Então, agora, que história é essa? Que chance é essa que o STF tem? Que você, que a Cíntia aventa ali, mas enfim, é comentário seu, né? Porque o que está acontecendo é o seguinte: o que você tinha lá não era uma organização composta pelo Sérgio Moro e pelos procuradores apenas. Você tinha o Tribunal Federal Regional da 4ª Região, um conjunto grande de desembargadores. Provavelmente você tinha conversas com alguns ministros do Supremo, que lá criou uma irmandade, eu digo, do crime. Uma irmandade do crime, porque atropelando leis. Hoje eu participei de um debate aí com o Favretto. Favretto era aquele único desembargador que teve uma atitude digna lá. Uma coragem naquele momento fantástica e tudo, né? Mas você tinha muitos desembargadores que estavam envolvidos. E agora, quando você começa a juntar as pontas aí, você fala, mas por que esse pavor deles aí em relação ao Apio, de impedir o Apio de investigar, de abrir as questões todas? Vazou aí o depoimento daquele Tony Garcia para a juíza Hart e para a procuradora que estava lá, em que ele denuncia os crimes e os caras guardam na gaveta. Ou seja, tem muita gente com o rabo preso e está tudo no spoof. Porque se não estão diretamente no spoof participando de grupos, é isso aí. Eles são mencionados lá, como foi mencionado lá esse pedido do Thompson Flores lá, para os próprios procuradores fazerem a conclusão lá do inquérito. Né? Então, é por isso que vai ser... Olha, a gente sabe que tem tribunais complicados. O Rio de Janeiro é um tribunal complicado lá, com a influência lá do Luiz Sveiter. Eu fui condenado, estou condenado aqui por ter difamado Eduardo Cunha. E por quê? Porque o Sveiter me marcou para morrer juridicamente, porque eu fiz um artigo criticando ele lá. São Paulo tem problemas também. Pega essa juíza aí que diz que não houve tortura naquele caso aí do negro que é levado pelas cordas aí pela polícia e tudo. Mas o Paraná, você teve um conluio, você teve uma conspiração contra a República lá. Isso é de uma gravidade sem tamanho. Agora, interessante, né? O advogado dele é o Antônio Bastos, aqui, que é um dos advogados de delação. Essa é uma outra área que vai ser passada a limpo. Os advogados de delação, tem muito advogado famoso aqui que criticava a delação, acabou entrando no jogo lá e ganhando muito dinheiro, e a delação era a coisa mais viciada possível. Ontem eu levei, até depois a gente publicou a entrevista só dele aí, um executivo mineiro, era um executivo da Mendes Júnior em 2011. Depois que ele saiu, a Mendes Júnior se envolveu em corrupção. Claramente quem fazia as negociações era o Sérgio Mendes, lá, filho do velho Mendes Júnior lá. Daí pegam o sujeito da Cetal, que é um outro malandro conhecido aí, e o cara tem que fazer denúncia, ele vai citando todo mundo e cita esse engenheiro. Cita o engenheiro. Eles não levantam uma prova contra o engenheiro. Eles chegam no Paulo Roberto Costa, que é o delator dos delatores, falam, você já conversou com esse
com essa figura aqui, conversei. O que vocês conversavam? Propina ou parte técnica? Parte técnica. Um cara fundamentalmente técnico. É jogado na cadeia por 1 ano e meio. 1 ano e meio. E daí, os procuradores, para conseguir provas contra ele, descobrem ligações telefônicas dele para uma empresa lá que. Ele fala, mas claro que eu fazia ligação telefônica. Ela tinha um consórcio com a gente, eu era o supervisor técnico, eu tinha que ligar toda hora para passar orientação. Daí Ô, tem Nassif, é tanta coisa, desculpa, pode completar. Daí pegam dois depoimentos contra ele. Contra ele, ele vai ouvir as pessoas que depuseram contra ele e fala: não, mas isso aqui não está no meu depoimento. Os procuradores colocaram depois. Rapaz, é organização criminosa, não tem outro nome. É um pouco dessa cultura, assim, um pouco abrasileirada da avacalhação, né, do improviso e tudo mais, mas nesse caso usado dos crimes mais hediondos da história, do direito internacional. Talvez o maior escândalo de corrupção judicial da história, acho que você usou esse termo. Vamos fechar a questão, porque tem muitos outros temas aqui que eu queria tratar com você hoje, Nassif. Da questão do Moro, aqui tem uma outra reportagem que você publicou, está publicando muita coisa nesses últimos dias, né? Após a reportagem da Ana Gabriela Salles, do GGN, após reportagem de Luiz Nassif sobre o Malucelli, a APIO reforça pedido para reassumir 13ª Vara. Então, só para sintetizar, quer dizer, o Moro está acossado agora por esse intervencionismo ali na 13ª Vara Criminal com o conluio, né, do Malucelli, e todas essas denúncias de delatores que foram torturados psicologicamente durante a Lava Jato, que você está levantando, inclusive você trouxe outra personagem para conversar contigo aqui, né? E a Gabriela Hart, que substituiu, aquela que copiava as sentenças do Moro aí, eles conseguiram o depoimento gravado do Tony Garcia para ela. E daí está comprovado que ela engavetou o depoimento. Porque lá ele faz todas as acusações, ela ouve a procuradora, que depois descobre que é bolsonarista também, ouve, e deixa guardado isso. Ou seja, o Apio, quando ele teve a coragem de... ele abriu a caixa de Pandora, não tem retorno mais. Esse que é o ponto. Não tem retorno mais. O Conselho Nacional de Justiça, aí tem uma desembargadora que é do Paraná lá, que está tentando torpedear tudo isso aí, mas depois que se revela tudo isso, se a Justiça quiser entrar nos trilhos de novo, não tem como a correção do Conselho Nacional de Justiça passar limpo tudo isso aí. Não tem como. Agora, por que eu digo que é o escândalo mais grave da história? A gente tem grandes injustiças que são cometidas se for pegar desde o começo, lá tem grandes injustiças, pessoas que foram presas durante anos, sendo inocentes, tem muita coisa, mas eram coisas de um delegado, aqui não, um tribunal inteiro conspirando, um tribunal inteiro. E daí você fala, pô, mas e os pares? Com exceção do Favreto, e os pares? Pô, eu estou num tribunal, eu estou vendo o que estão fazendo, eu estou vendo todas as irregularidades que estão fazendo, e estou quieto, estou solidário com eles, porque... E tem mais coisa também, viu? Se for pegar chantagens que fizeram com o ministro do Supremo e tudo, foi uma... Depois que veio à tona a história lá da festa da cueca, muita gente falou assim, mas o Fachin, né? O Fachin mudou também de orientação. Eu me lembro até do artigo que o Xixo escreveu, publicou no GGN, o Xixo, que era amigo do Fachin, foi histórico aquele artigo, né? Porque ele falando assim, nossa, eu não reconheço essa figura, né? Então, o Fachin, você vê, ele se apresenta, assim como o Barroso, que fez o marketing, tudo, se apresentava como defensor, advogado de lideranças camponesas e tudo. Ele fez toda a campanha dele bancado pela JBS. A JBS dava o avião lá para ele visitar. Tinha o tal famoso navio aí de lobistas aí no Lago Paranoá, lá que dava festas e tudo, e o Fachin entra. E outro dia eu publiquei aqui, ao mesmo tempo o escritório dele passa a trabalhar compliance com as indústrias, com as empresas lá de Santa Catarina. E a indústria de compliance é a parte, a porta giratória aí da Lava Jato, né? A porta giratória era essa. O que o Departamento de Justiça prometia?
primeiro, informações para dar poder para o juiz, para o procurador. Depois, a possibilidade futura de fazer parte dessa indústria terrível, que é a indústria do compliance. As empresas são obrigadas a manter departamentos maiores que os departamentos de desenvolvimento de produtos, rapaz. Outro dia eu conversava com o diretor de uma grande empresa aí, ele falou, pô, nós temos que passar vídeo aqui para os nossos funcionários, vídeos de péssima qualidade, ou seja, é uma indústria que envolve os escritórios de advocacia, os produtores de vídeos, a contratação de procuradores, que nesse caso do Fernando, procuradores do Polícia Federal dos Estados Unidos, procuradores dos Estados Unidos, criaram toda uma indústria que E tem o episódio, desculpe te interromper, mas tem o episódio da colaboração com agências estadunidenses também, que precisa caracteriza um crime grave de violação do protocolo constitucional, que deveria passar pelo Congresso e tudo mais para haver colaboração. O Nassif, é uma coisa tão gigantesca. E agora, tudo que eu estou vendo me parece que as coisas estão acontecendo, quer dizer, eles vão pagar por isso, não tem por onde escapar mais. Quer dizer, parece que até, e nem é lentamente, né? Já tá acelerado esse processo, né? Tá jorrando outro para todo lado aí.